Como é que começou o surf na vida de vocês? Quem começa? Pode começar. Bom, o surf entrou na minha vida, assim, eu costumo falar que foi uma herança mesmo de família, porque eu comecei a surfar, eu tinha, sei lá, 3 anos de idade. Nossa, Então baby. foi algo que realmente foi o estilo de vida que meu pai escolheu. Ele sempre foi surfista, ele era aviador também, então muito explorador. E a gente foi morar na Praia do Francês, em Maceió, e realmente era uma praia, não tinha mais nada. Então a nossa diversão era o surf, era realmente o nosso estilo de vida. E o tempo foi passando, eu sempre fui muito conectada com a natureza e principalmente com o mar. E essa brincadeira, essa diversão, eu depois tive a oportunidade de entender que poderia vir a ser a minha profissão. Porque eu comecei a competir, eu tinha 12 anos, com 15 eu me profissionalizei, então foi muito rápido. Na nossa época, assim, não tinha divisão de modalidade, então com 15 anos, né, se eu quisesse realmente fazer com que o surf virasse a minha profissão, eu tinha que ingressar no circuito brasileiro, circuito mundial, e as portas se abriram, foi o que eu fiz. Aí com 15 anos eu me tornei profissional, com 19 eu ingressei no circuito mundial. Aí participei aí pelo menos 20, 21 anos de competição, a minha vida inteira foi competir, viajar o mundo representando o Brasil. Aí depois eu entrei no universo das ondas gigantes, paralelamente fiz faculdade de jornalismo, porque eu também sabia que a carreira de atleta ela é muito curta, então eu queria ter já um plano B, sempre gostei de me comunicar, e falei, bom, vamos fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. E hoje eu estou aqui, eu sei o papel, né, que a gente tem dentro desse universo do surf feminino, tanto como surfista, ex-surfista profissional, hoje como comunicadora. Hoje eu trabalho como comentarista especializada na Globo, então eu faço toda a transmissão do circuito mundial no Sport TV e fico muito orgulhosa de ser uma voz feminina ali, falando de algo que ainda é um universo bem masculino, mas que eu tenho qualificação, eu tenho propriedade e me sinto, assim, num lugar muito privilegiado de poder falar e ser uma voz de todas. Gente, uma autobiografia aqui rapidinho. Em 2 minutos. Perfeita! Eu amei. Nossa, eu geralmente quando vou contar a minha história de uma... Gaguejada, eu vai entro, aí eu vejo. viajando. É o TDA, né, amiga? É o TDA. A gente começa a falar, ai, lembra, não sei o que aconteceu. Mas conta você, Érica, Vou tentar também. resumir assim tão bem quanto a Claudinha. Pode resumir, Não. porque depois a gente vai explorar cada vírgula, tá? Pode. Então, resumindo, eu comecei a surfar em Itacaré, na Bahia. Eu sou do Rio de Janeiro, mas eu cresci em Itacaré, cidade do litoral sul da Bahia. E é uma cidade que a cultura do surf é muito forte. Surf, capoeira e canoagem, na verdade. Então, eu experimentei esses 3 esportes ali na minha pré-adolescência e me apaixonei. E com o surf eu percebi que eu poderia conhecer lugares, pessoas. Me apaixonei pelas competições logo cedo. Me profissionalizei com 17 para 18 anos, um pouco mais tarde, até porque eu comecei a surfar com 13. E sempre foi um universo que eu sempre fui apaixonada. E me aposentei cedo por conta do jornalismo. Então, fiz uma transição rápida ali com 21 para 22 anos e super natural, super orgânica, e o surf segue preenchendo a minha vida, porque através do surf eu tô aqui com vocês, eu fiz série para Disney, eu trabalho como comunicadora, como comentarista também do Dream Tour, que é o circuito da elite do surf nacional. Então, de certa forma, eu me considero uma pessoa que não uma surfista profissional, né? Porque a gente determina quem é surfista profissional, quem compete, mas assim, uma profissional que vive do surf também. Então, Profissional do surf, Gente, que demais, né? Todo o processo, desde pequenas vocês com esse amor pelo surf, que começou, vou ali pegar umas ondas como hobby, paixão, mas se tornou a profissão de vocês, né? Por um bom tempo. E depois, agora, vocês estão com outra profissão, que é o jornalismo, mas sempre seguindo ali, lado a lado. ramo, né? Exatamente, com o Como é surf. que foi essa veia de competidora? Assim, da onde surgiu? Quero participar de campeonato. Por que isso surgiu na cabeça de vocês? me resgataram na praia, lá em Itacaré. Porque a cena do surf feminino, lá na Praia da Tiririca, ali em Itacaré, era minúscula. E aí tinha um campeonato local,
precisavam de, no mínimo, 4 meninas, né, para realizar a categoria feminina. E aí uma amiga minha, desesperada, Érica, só temos 3. Se você não for, não vai ter o feminino. Eu só sabia ficar em pé na prancha. Eu fui. Gente. Eu fui. E eu fiquei em 4º lugar. Cara, e meu sorriso no pódio, daqui a aqui. Falei, gente, que incrível. Tô subindo Gostei no pódio, disso tô aqui. ganhando prêmio. E aí, no segundo campeonato, 3 meninas, eu fiquei em 3º. E amei. E aí, não parei. E depois fui melhorando, fui campeã municipal, campeã baiana. E aí, aquela coisa de adolescente, tipo, pô, vou conhecer o mundo inteiro, vou conhecer o Brasil inteiro competindo, vou viver do surf, né? Folheava as revistas especializadas em surf, falava, cara, é uma vida incrível, dá para viver disso. E aí minha mãe, não dá para viver só disso, você vai estudar. Então, foi meio que aquilo, né? Já entrei em outro assunto, mas me apaixonei pela competição, por essa possibilidade de conhecer lugares e pessoas, e principalmente por ganhar prêmios, porque eu não tinha tanta grana. Quando eu era mais nova, minha família não tinha tanta grana, então era tudo contado, né? O equipamento, eu não tinha o melhor equipamento, não tinha a melhor roupa, então a cada campeonato era uma surpresa. Ganhar um casaco de marca de surf era, sabe, o que tinha de melhor. Então, foi meio que por isso, assim, que eu me apaixonei pela competição no início. A parte boa da A competição. parte boa. A parte boa é essa. E tu, Claudinha? Eu, na real, caí um pouco de paraquedas, assim, na competição. Porque o surf, como eu falei no início, ele sempre fez parte da minha vida, mas era um estilo de vida da minha família. Então, eu entendia que o surf era, assim, era uma reunião familiar. Tudo que a gente fazia era na praia. Então, era muito casa, era muito aconchego. Era, tipo, o meu lugar de segurança, o meu lugar de encontro. Era isso que eu, sabe, que eu tinha do surf. E eu sou natural de São Paulo, eu sou do Guarujá, do litoral. E aí, como meu pai foi para Maceió, para a Praia do Francês, e levou a gente, enfim, sobrevoando ali, viu as bancadas, opa, aqui tem onda, parou, conheceu a Praia do Francês, voltou, pegou a gente. Ele foi pra lá pra ficar surfando? Pra ficar surfando. Ah, Mentira! Nossa, adoro. E piloto, né, aquela visão privilegiada de cima, então ele já fazia esse estudo. Gente, ele enxergava de cima Sim, onde tinha onda. onde tinham as bancadas. E aí ele falou, ó, nossa, tem um lugar muito legal que se chama Praia do Francês. Eles alugaram um bug, foram, ele e o amigo aviador também. E voltou para casa e falou, ó, vamos, todo mundo, a gente vai se mudar, vamos morar na Praia do Francês. Tinha uma pousada lá. E a gente foi morar numa pousada, a gente construiu a nossa pousada, a gente construiu uma vida lá. E vivi esse estilo de vida meio Lagoa Azul, assim. E era isso que eu tinha, assim, era muito. Era brincar com concha, era, assim, era isso. E só que como eu passava as férias no Guarujá para ver minha família, minha avó, que eu era muito grudada com a minha avó, eu ia sempre passar férias. Aí eu já surfava, levei minha pranchinha e fui pegar onda na Praia do Tombo, que é uma praia assim no Guarujá super conhecida para surfar. E estava tendo uma etapa do primeiro campeonato 100% feminino. Não sei se você lembra, o campeonato Surf Trip. Foi o primeiro evento 100% feminino, então foi um grande passo assim para o surf feminino naquela época. Eu acho que era em 99 ou 2000, assim, eu tava, acho que eu tinha 13, 14 anos. E tava de férias, e aí fui pegar onda, tava aí o Paulinho do Tombo, que é um profissional de lá, tem escolinha de surf, falou, por que você não se inscreve no campeonato? Eu falei, mas eu nunca competi, e vi a André Lopes, que eu, nossa, era fã, Débora Fará, enfim, que até teve um evento em homenagem a ela faleceu, mas foi uma grande surfista brasileira, Brigitte Maier, enfim, todas aquelas meninas que eu via nas revistas estavam ali surfando junto comigo. Ele falou, se inscreve. Eu falei, vambora, né? Tô aí. Aí fiz final no campeonato e, enfim, era um campeonato brasileiro. Tinha a sequência dele, que era em Itamambuca, eu estava lá, meus pais estavam vindo da Praia do Francês para passar as férias junto com a gente. Aí eu falei, eu quero ir para o próximo. E aí eles me levaram para Itamambuca. E eu fiquei em segundo lugar lá e disputei o título brasileiro. E eu não sabia que eu estava disputando o título. Eu fiz 4º lugar, depois 2º lugar. Então eu estava em 3º no ranking ali, disputando o título com as melhores surfistas da atualidade. Eu tinha 13 anos. E nesse campeonato, me ofereceram um patrocínio. Então, assim, eu caí de paraquedas, mas ao mesmo tempo, as coisas aconteceram muito rápido. E eu tive uma proposta de tipo, olha, você quer seguir isso aqui? Eu falei assim, gente, eu vou ter que voltar para a Praia do Francês. Estou de férias da escola. Mais. Eu falei, cara, e agora? E aí foi aquele papo Teve de que família, agarrar a né? oportunidade Falei, galera, né? eu não volto mais. Eu quero ser surfista profissional. Só que eu tinha 13 anos, escola. Meu pai falou,
tá louca, você vai voltar, você vai estudar. E aí, enfim, né, as coisas, eu tive uma oportunidade. E estava no lugar certo, na hora certa, e aí teve o convencimento da família. Falei, cara, eu quero isso, é isso que eu quero. O seu pai não era surfista profissional? Não, ele era piloto de avião, mas ele era surfista por hobby. Por hobby, Então, tá. assim, aí quando surgiu essa oportunidade, sou eu e meu irmão mais velho. E aí a menina mais nova fala, eu quero ser surfista profissional, eu sei o que eu quero da vida, pra ele foi assim. Ele nem esperava. Foi. Foi Mas muito isso você tinha quantos inesperado. anos, Claudinha? Tinha 13. E você foi fazer faculdade com quantos anos? Fui fazer faculdade com 23. Então você ficou um tempo aí só. Fiquei, porque aí a história foi, como é que eu vou convencer a minha família disso, né? Eu tinha que morar com a minha avó no Guarujá. Era o único jeito. Isso aí eu já sabia que estava garantido, porque minha avó, assim, era meu fechamento. E aí tive que convencer meu pai, e ele falou, não, você vai estudar. E nessa época tinha um circuito muito forte na minha cidade, que era o circuito colegial. Então, você tinha que ir bem na escola. Se você ganhasse o circuito, você ganhava bolsa na melhor escola da cidade. E os meus amigos, eles todos já eram bolsistas. Eu falei, esse é meu caminho. Mas era circuito do quê? De surf? Era um circuito de surf, o circuito de surf colegial da Baixada Santista. Tá. Então, eles davam a bolsa escolar para quem ganhava o circuito. Aí eu fui lá e me inscrevi no colegial. Primeiro fui na escola, eu fui na escola com 13 anos. Dependente. Fui na acho que escola sabe. de bicicleta e falei, então, quero migrar, né, para cá. Eu tô morando em Maceió, mas eu vou competir. Vi que os meninos têm bolsa, eu quero ter uma oportunidade. Vi que vai ter no calendário o colegial e eu quero participar. E aí eu ganhei. E aí eu fui lá cobrar minha bolsa. Me dá também. E aí conseguiu? tudo Consegui a certinho? bolsa escolar na melhor escola da cidade. Assim, eu fiz a minha parte também. Eu sabia que eu precisava estudar, precisava Qual era? cumprir. Desculpa. Dom Domênico. Eu estudei no Mentira! Que ano? Eu morei lá 2013, 2014. Não. Olha aí. 2009. Eu morei no Guarujá 2 anos. Minha avó morava lá também. Eu morei com a minha avó. Olha aí, eu Quanta falei, a gente tem coincidência. bastante Nas coisa em Astúrias. comum. Gente, que loucura! Adoro. Calma, e aí esse campeonato que você participou era só de mulher ou era misto? Não, mas aí tinham as duas categorias, mas são separadas. Ah, e tá. aí eu competi a categoria feminina no colegial. E aí eu fui campeã da categoria. Só que na época tinham poucas meninas, principalmente que estavam estudando em escolas particulares. E como os meninos tinham bolsa, na verdade, eu fui a primeira a ganhar e reivindicar a minha bolsa, porque a escola não me ofereceu a bolsa. Eu fui lá e fui cobrar. Porque eu falei, os meninos, todos os meninos que são campeões, eles têm a bolsa. Então, eu tenho o mesmo direito. E Eu conseguiu? Consegui. Tipo, assim, E aí no- Aí papo, com uma menina de 13 anos... imagina, já. batendo ali, ó. Aí eu Já escreveu voltei uma e falei história. pro meu pai, olha, tá resolvido, a escola não precisa pagar mais. Tá tudo Eu vou ficar resolvido. por aqui. Vou ficar com a avó aqui. E eu morei com a minha avó até 21 anos, assim. Até a faculdade, quando eu ingressei, ainda morava no Guarujá. Gente, que demais, Você né? fez faculdade em Santos? Não, no Guarujá não, na ERP. Guarujá? Mas a minha história, ela é bem diferente da Érica, é o oposto, na verdade, que é o que eu tava falando, e eu acho esse assunto super, assim, relevante, porque, no meu caso, eu fui pro campeonato, eu fui bem, tinha um olheiro que me ofereceu um patrocínio. Não é natural, naquela época não era natural. Então, no meu segundo evento, despretensioso, eu ganhei um patrocínio assim, você quer? Caraca. Eu falei, putz, quero. E aí, já com patrocínio, eu comecei a correr o circuito brasileiro. E aí eu fui campeã brasileira. E aí depois eu comecei a ter a oportunidade de entrar no universo do surf profissional muito nova. Mas na minha época, no Brasil, eu fui um caso isolado. Porque aí eu já assinei contrato com 17 anos com uma marca internacional. Então, foi muito diferente da história que a Érica viveu. Eu sei que eu tinha talento, eu fiquei ali todos os eventos e todos os circuitos que eu participei, eu fui campeã, eu fui top 5, top 10, top 8, fui para o circuito mundial. Fiquei 9 anos no circuito mundial, tive bons resultados. Eu corri o QS, né, que é o Qualifying Series da WSL, que é a porta de entrada, né, para a WSL, para o circuito mundial. Eu não cheguei a me classificar, mas durante 3 anos consecutivos, assim,
Eu fiquei por uma vaga, por uma bateria, por uma nota. Então, estava ali muito perto de me consagrar no que eu queria, que era ingressar no circuito mundial. Mas eu tive muito apoio. Eu tive patrocinador melhor do meu país. Eu tive equipe técnica, eu tive equipe médica, eu tive equipe multidisciplinar. Eu viajava para todos os lugares do mundo com uma pessoa da marca me esperando, porque era uma multinacional. Então... tive a oportunidade de morar na Austrália aos 19 anos, antes de ingressar no circuito mundial. A marca me mandou para a Austrália para aprender a falar inglês, porque eu ia precisar. Só que não foi uma coisa assim, eu vou lá. Não, a marca olhou para isso e falou, antes de você iniciar no circuito mundial, a gente vai te mandar para a Austrália. Eu fiquei lá 3 meses, estudando. Estudava das 8 da manhã às 3 da tarde, né? Ali aquele integral. E eu tive todas as oportunidades. Eu tive. E, assim, aí entra o aspecto do surf feminino, a sua aparência contar, você ser o estereótipo que a marca quer, porque, além de você ser uma excelente atleta, você tem que cumprir um papel de modelo, de estrelar as campanhas da marca. Então, eu enquadrava também nesse outro aspecto. Então, eu tinha excelentes resultados no circuito mundial, sabia me comunicar, sabia falar, tinha, né, feito, tinha estudado, ingressei no circuito mundial com tudo que um atleta precisa ter, eu tive. Então, é um contraponto do que a Érica viveu na mesma época que eu, né, e não teve as mesmas oportunidades. Só que ela foi atrás do que a porta que abriu para ela do jornalismo foi antes do que para mim. Porque ela escolheu isso porque ela viu que para ela estava muito melhor pro lado do jornalismo do que do surf. Já o meu não, foi assim, você quer estar aqui. E aí, quando eu tive todas essas oportunidades, sim, aí eu também tenho que falar do meu mérito, porque eu sempre fui muito determinada. Então, assim, a partir do momento que eu tive a oportunidade, eu fui de cabeça. Assim, a minha vida sempre foi o surf. Sempre. Antes como um estilo de vida e depois que eu tive a oportunidade de me tornar profissional aos 15 anos, eu só fazia isso da minha vida em tempo integral e eu levei muito a sério. E eu fiz tudo que estava ao meu alcance, eu batalhei, tipo assim, bastante para ter resultado, para ter sucesso e também para não entrar naquele aspecto de eu tenho patrocínio porque eu sou bonita. Eu tenho oportunidades porque eu tenho o estereótipo que se quer. Eu sei que eu tinha, mas eu também tinha muito talento. Mas então, você já enxergava isso ou só depois era que muito você... nítido. Claro. Era muito nítido. E era nítido para todo mundo que fazia parte, tanto para quem tinha talento e não tinha oportunidade por conta disso, quanto para quem tinha oportunidade. E eu sei que os patrocinadores e todas essas oportunidades que eu tive foi por causa dessa mescla. Só que a partir do momento que a oportunidade apareceu, eu também mostrei realmente o meu valor e o porquê eu estava ali. Porque eu não acredito que nada seja por acaso. E eu sei o quanto eu batalhei, o quanto eu era merecedora daquilo. Mas muitas vezes eu me perguntava. Porque entre a gente, entre as amigas, assim, para você é muito fácil. Entendeu? E eu falava, peraí, não me descredibiliza também. Eu também tenho esse talento, eu também tô aqui. Então, assim, a competição em si não vai ser uma menina bonitinha que vai ganhar. Você vai ter que ganhar na bateria. Mas o meu caminho, sim, ele foi mais fácil. Cara, nossa, mas calma, que agora deu pano pra muita pergunta. Porque uma das... Eu não sei se eu faço todas de uma vez. Não, vai, taca ali. Eu quero saber muitas coisas. Tipo, primeiro eu quero saber... Isso já me linkou com o seu projeto, né? Que é o Surfistas Negras. Que já te coloca também nessa... Queria que você explicasse um pouquinho, porque eu acho que vocês duas têm isso em comum, né? De, tipo assim... Pegar toda essa história e inspirar outras mulheres e fazer o máximo pelas próximas gerações. Cada uma no seu contexto, na sua realidade. Mas esse projeto é muito legal. Acho que primeiro eu vou perguntar do projeto, porque deu o link aí pra gente saber mais. Então, o Movimento Surfistas Negras surgiu oficialmente em 2019 por conta desse questionamento e desse entendimento que eu tive já tarde sobre essa estrutura da nossa sociedade que é racista e que isso também refletia no surf. Então, eu passei anos da minha vida surfando sem patrocínio e vendo
outras meninas parecidas comigo e meninas nordestinas que surfavam pra caramba e também não tinham patrocínio, passavam por dificuldades. Eu falava, pô, por quê? Falta de sorte e tal. E depois eu comecei a entender. Não é o padrão. Não vai ser a modelo da marca. As marcas, naquela época, era isso que a Claudinha falou. Precisa ser modelo e surfista, tal. E aí eu comecei a entender, né? Fui tendo meu letramento, estudando, eu percebi que era o racismo. Eu falei, cara, principalmente o racismo. E o universo, a galera do surf não fala sobre isso. Então, eu comecei a me encorajar nos últimos anos, né? E movimentos como Surf Feminino Sim, que eu e a Claudinha fazíamos parte juntas, que era um movimento feminista de surf para lutar pelos direitos das meninas, por campeonatos, numa época que teve o hiato dos eventos. Eu comecei a perceber que a gente precisava falar sobre o que incomodava a gente. A gente precisava questionar por que não tem o feminino no evento. E aí eu vi que chegou um momento que estava todo mundo questionando e falando e se empoderando entre as mulheres, né? Muitos movimentos de surf feminino surgindo e tal. Só que eram movimentos brancos. Todos os movimentos, não era exceção de um. Qualquer movimento de surf feminino que você abrir o Instagram agora para ver uma viagem internacional, você vai ver uma foto com 10, 15 meninas brancas. E acho que até as revistas que você olhava antigamente também, filmes, enfim, né? Então, assim, referência, são várias questões. Eu não vou culpar os movimentos. São várias questões. Mas, assim, isso é o reflexo do que é a nossa sociedade. Uhum. Então, a gente precisa falar sobre isso. E aí, para além disso, das meninas não batalharem pelas mulheres negras e pelas mulheres nordestinas, ali eu sentia falta disso, eu percebi que isso estava afetando ainda a geração atual. Como afetou a Tita Tavares, a Silvana Lima, no final dos anos 90, no início dos anos 2000, estava afetando a Júlia Santos, a Ianca Costa, a Monique Santos, que são as últimas campeãs brasileiras de surf profissional. De que forma? Elas, mesmo sendo campeãs brasileiras, elas não tinham patrocínio. Elas não estavam em evidência nos programas de TV especializados em surf ou nas séries de TV. E eu falava, caramba, por que isso? E aí eu por estar nesse meio, eu comecei a entender como é que funcionava a parada nos bastidores. Eu comecei a participar de seleções também para comercial, para audiovisual. Fiz uma série para Disney em 2018. E quando eu fui fazer a seletiva, né, minha produtora falou, nossa, que legal você surfa. Eu nunca vi uma surfista negra. Aquilo me impactou de uma forma. Eu falei, caramba, a gente mora no Brasil, um país que somos maioria. Tem um monte de menina negra que surfa pra caramba, que são campeãs brasileiras e a galera não conhece. Então, o que eu fiz? Eu vou criar um movimento, surfistas negras, para dar uma visibilidade para essas meninas, para ser uma vitrine. E aí eu usei o Instagram, que é uma plataforma gratuita, inclusive sigam, @surfistasnegras, aproveitando para fazer aquele jabá. Porque eu falei, cara, é uma plataforma gratuita, vou divulgar essas meninas, elas precisam ser vistas. E aí o que aconteceu? Virou um movimento que é um lugar de acolhimento, que é um lugar de conexão. Através do movimento Surfistas Negras, a gente organiza eventos, patrocínio para as meninas, faço trabalho de agenciamento com elas, sou amiga delas, aprendo muito com elas. Então, foi meio que isso, essa necessidade, porque ninguém falava sobre isso. E quando eu criei o movimento, muitas pessoas me atacaram. Caramba, a Érica está inventando uma coisa que não existe no surf. Para ser surfista, basta pegar prancha e surfar. Quer ter patrocínio? Seja uma boa surfista. Eu falava, caramba, você sabe a relação das últimas campeãs brasileiras? As últimas 5 são mulheres negras e ou nordestinas. E até o ano retrasado, 4 estavam sem patrocínio. Então, assim, a realidade é dura e as pessoas fazem questão de não ver. Tem que ser falada, Tem né? que ser falado. Até porque é muito recente. As pessoas realmente não olhavam para isso um tempo atrás. E são vocês mesmos que têm que... Nós todas temos que falar sobre isso, né? Inclusive aqui. Então, sigam mesmo o movimento. Eu dei uma olhada, achei incrível, assim, o cuidado. As fotos são lindas, dá pra ver que é, tipo, uma união, sabe? E com certeza faria diferença se tivesse uma Érica Prado naquele... Quando você começou, exato, sabe? Se tivesse uma oportunidade dessa, com certeza poderia ter mudado a sua visão, a sua vida, né? Se tivesse uma Érica Prada te ajudando. Exato. Na verdade, tinha, só que ela estava invisibilizada. Sim. Que é uma surfista maravilhosa que se chama Nuala Costa, que tem um projeto TPM Todas para o Mar, que é uma surfista negra pernambucana incrível. Ela já batalhava por isso, mas ela não tinha a abertura que eu tenho. Naquela época não tinha Instagram, então... invisibilizaram a gente durante muito tempo. E agora as coisas estão mudando, graças a Deus. Mas ainda
tem questões, a gente ainda precisa falar sobre isso, porque a atual campeã brasileira está sem patrocínio. Por quê? Patrocinadores. Patrocinadores. Cadê? Quem que é a atual campeã? Monique Santos. Sabe, uma mulher negra, nordestina, inteligentíssima, bonita, surfa pra caramba, campeã brasileira e tá sem patrocínio. Nossa. Não pode. Difícil, né? É difícil. É complicado. Essa é a né? realidade. E se você entra nessa esfera do surf feminino já, né? Porque aí você... Existe o surf estilo de vida, né, gente? É assim... Por isso que eu acho que o surf também, ele é tão mágico, porque ele é um estilo de vida que muitas pessoas se beneficiam disso, né? A Raquel mesmo, ela é prova disso, né? Desde que o surf entrou na vida dela, a transformação que isso causou, enfim, em tudo. Tem um impacto muito grande para quem realmente consegue experimentar, sabe? A energia do mar, você conseguir fazer o seu ritual, você, antes do trabalho, ir pegar sua onda, fazer sua meditação. Assim, é realmente água salgada, água sagrada. E existe o outro viés, né? Que é a competição de alta performance. E aí, quando você entra nesse aspecto da competição de alta performance, você tem a categoria masculina e você tem a categoria feminina. Já é um ponto de desequilíbrio muito grande em relação a ambas as categorias. Então, historicamente, né, o surf ele é um esporte masculino e machista, extremamente machista. Não só nesse âmbito de competição, mas quando você ingressa para o estilo de vida, o espírito aloha, você chega no mar, você é impactado pela forma que os homens habitam aquele universo tão pertencente, enquanto uma mulher não pode pertencer desse jeito. Por Conta que pra será? Bu, tipo, assim, situações reais, assim, que já comentários, tipo, coisas que a gente passa. E isso, assim, o que eu quero dizer é que é tão enraizado que até dentro da competição, por exemplo, tem as duas categorias, e aí você entra ali como conselheiro dos atletas, e aí tem várias reuniões e coisas que os atletas se reúnem para conversar sobre julgamento, sobre evolução do esporte, todas essas coisas. E aí você tem, né, os representantes da categoria feminina e da masculina. Quantas vezes a gente, em uma reunião de ambas as categorias, num evento de elite do circuito brasileiro, falarem, o mar tá ruim, coloca o feminino, e eu escutar isso da outra categoria. E eu ser, né, a representante do feminino e falar, se você, que é surfista profissional, da categoria masculina, que é o carro-chefe, ser tão melhor que a gente, por que você não entra no mar? Então, se não tem condição de surfar para a sua categoria, também não tem para a minha. Então, o melhor seria o quê? Cancelar o evento no dia? Não seria mais prudente para ambos? Por que você acha que o feminino tem que entrar no mar? O meu investimento é igual ao seu, tanto de tempo quanto de dinheiro. Eu estou aqui levando tão a sério quanto você, porque isso aqui é minha vida, isso aqui é minha profissão. Se você acha que não está bom o suficiente para a sua categoria cair no mar, você vai lá e manda a outra categoria entrar. E dessa forma, você vai trazendo discussões. E nesse aspecto, por exemplo, era um companheiro, né, ali de profissão, e ele olhou para mim, ele arregalou o olho e falou, nossa... você chegou a falar, então, não, isso? verbalizei. A Claudinha é assim, tá? Pra quem não conhece. E aí... E ele olhou para mim e falou, nossa, você tem razão. Então, assim, tá tão enraizado, porque para eles é o natural, coloca o feminino. E aí eu trouxe o outro aspecto, ele falou, nossa, você tem razão, então é a hora de... Então não tem para ninguém. Até pouco tempo atrás, até a premiação era diferente, né? 2019, no circuito mundial, a gente teve a igualdade de gênero no esporte, super recente. 2019, no circuito mundial da WSL. Como organização, né, privada, foi a primeira do mundo a igualar, né, a premiação. Eu não sei se é ok falar, mas quanto que era? A diferença era muito discrepante, alta? Sério? muito alta. Primeiro colocado ganhava $100 mil e das meninas $60 mil. Tipo, isso. E no Brasil também. No Brasil isso mudou em 2020. Pela primeira Depois vez. Foi pós-pandemia, né? Foi quando ano voltou, de pandemia ainda. CB Surf fez um circuito com... recente. E agora tá 100, vamos supor. Agora tá. E aí, o que eles fizeram? A WSL deu esse primeiro passo, que foi muito importante. Então, eles
trouxeram a igualdade de gênero para dentro do surf, que é historicamente muito ainda machista, muito masculina. E aí eles trouxeram a igualdade na premiação. Aí em 2021 ou 2022, 2022 eles trouxeram o ano passado eles trouxeram a igualdade de gênero no aspecto mais amplo. Então, o que acontece? Hoje a gente ganha a mesma coisa e a gente compete nos mesmos lugares. Porque isso é algo muito importante de ser falado. Porque o circuito brasileiro, o circuito mundial, ele era quase que paralelo. O feminino tinha o seu circuito paralelo, em ondas diferentes. Enquanto o masculino tinha muito mais evento, com uma premiação o dobro, e nos principais palcos de surf do mundo, enquanto as mulheres iam para ondas secundárias. Às vezes no mesmo país, né? Uma semana rolava o masculino em um lugar e na semana seguinte rolava o feminino em outro. E Honolulu Bay. De ser mulher. Porque Pipeline não é lugar para mulher surfar. É muito perigoso. Então, se a gente... Na cabeça deles, tá? Muito obrigada. A galera corta só essa fala da Claudinha. Olha, a Claudinha falou, tá? Imagina. Não. Deixar claro aqui que é na cabeça Deixar bem claro que isso é na cabeça deles. E isso foi uma construção, né? Uma construção... principalmente da liderança feminina, porque parte de toda essa mudança veio através da atual presidente da WSL, que é a Jess Miller Dyer, que é ex-surfista profissional. Então, ela viveu isso a vida inteira nesse lado, né, que a gente viveu como surfista profissional, batalhou, teve ali uma surfista australiana, foi campeã mundial. Inclusive, ganhei dela. Deixa o PS aqui. Mas ela trouxe, né, essa força feminina e trouxe toda essa revolução e toda essa mudança para esse aspecto do circuito mundial. E aí, depois, as outras foram seguindo, né? O Dream Tour também, hoje, tem igualdade de gênero. São as mesmas etapas, a mesma premiação, no mesmo palco. Que é o que a gente merece. Justo. Obrigada, Gente, eu fico muito chocada, de verdade, porque é uma coisa que vocês estão falando de um ano atrás, 2022, e o outro 2019, que igualou ali, né? Eu fico muito chocada quanto que demorou e ainda assim deve ser muito difícil ser mulher no surf, pelo que vocês estão me falando. E acredito que sejam anos e anos aí de... E vocês, como jornalistas, ex-surfistas, profissionais... Vocês têm um papel muito importante. De estar aqui só de conversar já é muito bom, né? Para quem está começando. Porque acredito que tem muitas mulheres que queiram começar no surf, mas fica com medo, fica com receio. Sim. Né? Tipo, gente, eu tentei surfar ali. Eu que tô falando, tá, gente? Que eu não conheço muito do surf. Então, pode acreditar que eu sou eu falando aqui. Mas, tipo, de ir no mar e não ser bem recebida dentro do mar, porque aqui, isso daqui é meu lugar, né? Pelo que você estava me contando. Então, deve ser muito complicado. Ser mulher em si, no Brasil, no mundo, é difícil, né? E isso que você falou, né, Érica? Todos os lugares até hoje que a gente vai, por mais que o surf feminino ele venha crescendo, tanto no aspecto profissional quanto no aspecto de estilo de vida, né, mais praticantes, mulheres, a maioria é sempre masculina. Assim, a maioria são sempre homens, por mais que você tenha um grupo de mulheres. E com esses movimentos que a gente está fazendo, por exemplo, a gente faz uma edição em Itamambuca, Ubatuba. E teve uma vez que a gente foi com o Culture, então somos 16 mulheres, né? E aquele bando de mulher entrando cedinho no mar, e tinha uns 3, 4 caras só, porque era muito cedo, e entrou assim, aquela mulherada, tipo, gente... 10, quantas? 16, 17, 17, mulheres, assim, chegando no mar, assim, e os caras olharam, mas eles olharam amedrontados. E ficaram olhando, e ficaram assim, parecia que eles não estavam no universo deles, sabe? Eles olhavam, e a menina pegava, a outra pegava, e eles ficaram zonzos, eles ficaram tontos. Só esperando ali. E aí, um deles veio falar comigo, eu falei, será que ele vai, né, implicar? Ele falou assim, nossa, eu nunca vi tanta mulher junta no mar. Aí ele olhou e falou assim... Eu tô intimidado. Aí, aquela... E sabe o que foi engraçado? Aí ele falou assim pra mim, eu tô intimidado. Aí eu falei, pois é, né? Aí eu ia completar a frase, ele falou, é assim que vocês devem se sentir todos os dias.
Falei, é Olha, exatamente que assim que raciocínio a rápido ele dele, falou né? antes de Caiu mim. a ficha pra ele. Olha Na hora que ele interessante. falou, nossa, eu tô intimidado. Aí eu falei, pois é. Aí ele, é assim que vocês devem se sentir todos os Porque dias. geralmente é ao contrário, É, né? Você sempre tá ali ao sozinha, contrário. vem um bando de homens, você fica, caraca, nunca que vou ter espaço aqui pra surfar. É, e é intimidador mesmo. Então, assim, é legal você fazer parte desses movimentos e não só para a gente encorajar mulheres, para a gente trazer esse espaço que é pertencente, né, de qualquer pessoa que estiver apto a fazer isso. Seja você homem, mulher, criança. Acho que não existe, né? O mar é para todo mundo. Exatamente. E eu acho esse aspecto do surf assim, incrível. É uma das coisas que eu mais amo assim, no surf, é você ter de tudo um pouco, sabe? A praia ela te traz esse aspecto, né, de você conviver com todo mundo, tudo junto e misturado. E o surf sempre foi muito isso, né, para mim. E hoje, tá à frente desses movimentos, eu acho também importante, até para os homens entenderem, sabe? Porque muitas vezes está enraizado, e eles falam e eles agem como um reflexo, muitas vezes. E aí você vai trazendo isso, né? Você vai moldando, você vai ganhando o seu espaço. Mas eu gosto sempre de falar sobre isso, assim, que esse espaço que a gente está conquistando agora, que a gente está em uma mudança muito grande no mundo, né? E falando sobre aspectos que era tabu. Então, assim, você chegar no mar e quantas vezes, vai lavar uma louça. E não é assim, vai para casa. Tá sempre, né, assim, sempre remete a afazeres domésticos. E assim, se eu tô... Então, isso tudo é muito... Chega a ser surreal, assim, e não é só no Brasil. Assim, eu viajei o mundo inteiro, praticamente. Fui para todos os lugares que existe onda nesse planeta. Eu tive a oportunidade de ir, viajei muito. E eu senti isso em diversos lugares que eu fui, diversos lugares. E enfrentar isso e muitas vezes sair e voltar para casa chorando, cara. Mesmo estando no meu lugar de encontro comigo, sabendo que eu pertenço àquele universo, que eu sou dali, eu sei disso. Eu nasci ali, é meu, sabe? Tá em mim. E mesmo assim, já me afetou tanto, de tantas formas, e de me deixar tão mal, e de duvidar, e de falar assim, cara... Inclusive, uma das situações que eu tive, assim, mais pesadas, assim, foi no Arpoador. Caraca, Que é o quintal da minha casa hoje, né? E pode contar? Posso, acho até importante falar. Por muito tempo eu fiquei calada até sobre esses aspectos, assim, porque a gente tem, né, isso que a Raquel falou, é o estilo de vida e você se sentir acolhida em alguns lugares, mas existe uma ética, né, no surf. Então, assim, existe o localismo, que é algo muito legal de se falar, inclusive, porque o localismo ele é um movimento, né, original ali da cultura do surf lá da Polinésia, então muito praticado no Havaí. Eu admiro muito o localismo quando ele é empregado da forma correta. E para mim, o que é o localismo? As pessoas que são locais de um lugar e elas cuidam daquele lugar. E elas pertencem àquele lugar. Mas isso é muito além do que, opa, sai da minha onda. Você tem contato com a comunidade, você sabe o que a comunidade necessita, você olha para a preservação da natureza, você conserva esse lugar, você entende as necessidades desse lugar, você defende. Ou você só está naquele lugar dizendo que você é local e aqui você não pode surfar. Isso, para mim, não é localismo. Isso, para mim, é terror psicológico. Então, assim, é muito diferente. Então, eu acho que o localismo ele é necessário, né, dessa forma, porque o local ele vai cuidar da sua casa, né? Ele vai botar ordem. E, assim, eu acho que nesse aspecto é muito importante, mas o localismo que a gente mais percebe não é esse. É o localismo de alguém que se sente dono do mar e diz quem pode e quem não pode surfar. Então, isso é muito complicado. E eu sou uma surfista conhecida no Brasil, né, por toda a minha trajetória, e fui surfar no Arpoador como qualquer outro lugar. Recente isso? Ou você ainda era profissional? Deve ter o quê? Uns 5 anos, mais ou menos. Eu estou morando no Rio há 10, né? Hoje eu moro em Ipanema. Já morava, então o meu local de prática com frequência estava sendo o Arpoador. E um determinado dia, assim, foi...
isso, né? Eu tava ali no mar muito à vontade, pegando realmente muitas ondas, com respeito. Conheço muito bem, né, a ética e as regras da prática do free surf, então tem coisas que você não pode fazer, né? Eu vou entrar na onda do outro, dar a volta, enfim, várias coisinhas que quem pratica sabe, né? Você tem que respeitar. E eu sempre fui essa pessoa. Eu nasci nisso e eu prezo muito, né? Por isso, pelo respeito no mar. Porque o surf não é sobre... É sobre natureza, é sobre tudo isso. Enfim. E eu tive uma situação muito, muito, muito pesada, que eu fui ameaçada. E, assim, foi horrível. Eu fiquei sem chão, porque eu fui xingada de todas as formas e você não poder revidar, né? Você se sentia... Eu nunca me sentia, assim, tão vulnerável, tão frágil e tão, assim... Oprimida. Muito oprimida. E dentro de um lugar que não era para eu ter esse sentimento. E, para mim, foi bem pesado. Para mim, assim, me trouxe um trauma psicológico, assim, que eu tive que trabalhar bastante. Eu fiquei bastante tempo sem ir lá. E eu tenho uma memória afetiva da Praia do Arpoador, que eu fui campeã brasileira naquela praia. Então, ali, para mim, tem um significado tão grande na minha vida, na minha carreira, na minha trajetória, e que isso isolado que aconteceu parece que apagou, sabe? Todos os momentos bons que eu vivi ali, me trouxe um trauma muito pesado. Eu fiquei anos sem voltar lá. Mas falaram, tipo, tá pegando muita, sai? Não dá para repetir. Foi por um professor local? Não é professor, não. Ah, tá. Porque eu passei por uma situação com um professor local. Pior que o meu professor, tomara que não seja ele. Mas, assim, todas as mulheres passaram por essas situações no Arpoador, todas. Gente, difícil. mas só uma adendo, esse comentário que eu fiz do Arpoador, pelo amor de Deus, eu sei de todos esse crowd absurdo. É mais perigoso tomar uma pranchada lá do que qualquer outro perigo do mar em si. Mas o que eu quis dizer de me sentir em casa é a sensação interna mesmo, não do externo, tipo... De carinho pelo lugar. Sim, tipo, lógico. Meu primeiro contato, e de conhecer as pessoas também, né? Isso conhecer todo mundo. Vontade. E lá é um grande berço do surf nacional, gente. Lá é um dos lugares mais conhecidos. E, enfim, é esse tipo de coisa que eu acho legal a gente trazer, porque, isso é localismo? Para mim, não é. Então, eu queria trazer até esse aspecto, né? Porque isso, para mim, não é localismo. É você utilizar realmente de um poder... de um terror psicológico para poder afastar as pessoas que estão te incomodando. E mulher surfando melhor que homem incomoda muito. E com você, Erika, aconteceu uma parada semelhante assim também? No Arpoador também. Eu dava aula de surf há pouco tempo atrás, até 2 anos atrás, eu dava aula de surf particular. E aconteceu um acidente que um professor poderia ter evitado. O professor empurrou o aluno dele em cima da minha aluna. E aí eu questionei, eu falei, poxa, estamos todos aqui trabalhando e um cuidando do aluno do outro, porque no Arpoador o crowd é absurdo, as pessoas ficam uma do ladinho da outra, assim, então a gente toma cuidado com o nosso aluno e com o aluno do outro ali, porque tem muita gente aprendendo. E aí quando eu questionei, ele já levantou a voz e falou, você está embaixo, você está errada, e a gente estava voltando para o outside. E aí eu gelei assim, eu não sei de onde me veio coragem, e eu respondi firme, falei, cara, eu tô aqui fazendo... Ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu tô aqui fazendo a mesma coisa que você, estou trabalhando, estou dando uma aula de surf, então eu exijo respeito, eu sempre te respeitei, exijo respeito. E aí se exaltou, falou para eu ir para casa lavar uma louça, e aí eu gritei com ele, e nesse momento eu já estava, né? A distância era praticamente essa aqui, nossa. Sabe, dar uma pranchada, né? Cara, hoje, lembrando da história, eu falei assim, cara, como é que eu fiz aquilo? Porque na hora eu me exaltei, quando eu fico nervosa, eu falo alto, tal. E ele, se falar demais, vai tomar um tapa na orelha. E aí, quando ele falou isso, as outras pessoas se aproximaram, e eu conheço muitas pessoas no Arpoador, porque eu também morei em Ipanema durante anos, e eu surfava lá, treinava lá. E aí, as pessoas se aproximaram, separou a briga. Imagina a briga, o cara tem 1,90 m, forte pra caramba. Aí eu saí do mar, assim, tremendo. A minha aula já tinha acabado, saí do mar tremendo. Horrível. Tinha uma viatura no calçadão e falei, vou denunciar esse machista agora, né? Encontrei um surfista profissional, amigo meu, no calçadão. Aí ele, Erika, o que aconteceu? Percebi um movimento, como é que você tá? Cara, eu desabei, comecei a chorar. Ele me abraçou, eu só precisava disso, né? Desse acolhimento. Aí eu contei pra ele, ele falou, olha, não denuncia não. Porque não vai acontecer nada, ele já fez isso com outras mulheres, ele já agrediu, inclusive, a mulher dele. Aí eu, caramba... É sempre com mulheres. Acontece sempre. E o cara tem uma escola de surf no Arpoador,
é um cara respeitado e não vai parar de fazer, entendeu? E aí, o que aconteceu comigo hoje, quando você falou da arpoador, eu falei, pô, eu não curto mais surfar tanto lá. É um trauma que ainda Um gatilho. Só a palavra já não dá... dá mais vontade de ir tanto. Eu adoro o lugar, tipo, mas só de lembrar dessa situação, do crowd, do que pode acontecer, já deu uma broxada. Melhor evitar, né? Melhor Exato, evitar. Exato. E Mesma coisa. é isso, né? A gente se esconde muito, porque é por conta do medo. A gente vai ficar com medo agora e forma esses gatilhos na nossa cabeça. Tá o surf hoje na vida de vocês? Ai, Deus, Boa essa é uma pergunta. pergunta que eu me faço todos os dias. Adoro. Olha, eu vou pouco, para ser sincera. Gostaria até de estar mais conectada nesse meu dia a dia. Mas o que é pouco? É tipo 2 Ai. vezes na semana? Às vezes nem isso, sabia? Porque, assim, eu sou mãe, né? Agora eu tenho uma filhinha, a Clarinha. Quantos anos ela tem? Tem 3 anos e 4 meses. Então, como eu já tenho uma carga horária de trabalho, assim, fora de casa, a mãe carrega uma culpa, gente. Então, assim, isso é inevitável. Eu acho que qualquer mãe vai entender o meu ponto. Né, eu sou a mãe, eu sou a mulher, eu trabalho fora, eu trabalho viajando. Então, eu me ausento 10 dias. Isso parte o meu coração, é uma decisão muito difícil todas as vezes que eu vou pro Culture, que eu levo as mulheres e eu vejo o quanto é importante para minha vida, o quanto isso me move, o quanto isso faz parte da minha essência, de quem eu sou e quão melhor mãe eu volto, porque eu me encontro em essência, mas ao mesmo tempo parte de mim fica ali. Em casa, minha filha, o dia a dia dela, e eu tô fora, e aí eu falo com ela hoje, né? Assim, a gente se vê por vídeo, que isso também é um recurso que ajuda bastante. Mas, ao mesmo tempo, é aquilo, né? Ou isso ou aquilo. Então, eu fico muito dividida hoje, mas eu acho importante esse meu resgate também como profissional, porque depois que você se torna mãe, é só mãe. Mãe, eu sou mãe, agora eu sou mãe. E aí, aos poucos, eu fui voltando a surfar através do projeto. E aí, faço as transmissões. Então, de janeiro a setembro, eu trabalho no estúdio. E os 3 primeiros meses é no fuso horário da Austrália, então eu vivo nesse fuso horário, porque eu faço as transmissões na madrugada, então eu trabalho a madrugada inteira, eu volto para casa, eu chego 7 da manhã, ela está acordando, eu tenho que dormir um pouquinho, então já fica, assim, bastante tempo com uma ausência que me dói um pouco, sabe? Eu fico dividida. E aí, quando eu tô em casa, é tipo... Cara, eu quero fazer tudo com ela. Eu quero, tipo, eu que vou dar o banho, eu que vou levar na praça, eu que vou levar pra natação, eu que vou... Então, eu fico... Só que eu vejo que é uma compensação. Agora, lógico, eu pego praia toda semana, quase todos os dias, mas aí a gente vai pra praia em família. E se tem onda, lógico, o surfista não vai pra praia sem levar prancha, então tem sempre prancha. E aí eu revezo com meu marido, porque ele também pega onda. Então a gente chega na praia e ele vai primeiro, eu fico ali, brinco um pouquinho, ele sai, eu vou. Então, rola sim, mas é uma prática muito mais familiar. Hoje, não assim, vou acordar às 6 horas da manhã antes da minha filha acordar, vou lá pegar onda e vou voltar. Eu quero ficar grudada na cama com ela, até ela abrir o olho e eu tô olhando pra ela, assim. Sim. Bom dia, filha. Lindo. E aí, isso, assim, tá preenchendo bastante a minha vida, mas eu acho que, ao mesmo tempo, eu tô sentindo falta desse ritual, sabe? Diário. Eu sinto falta. É um capítulo da sua vida, É um né? capítulo. A maternidade demanda, né? E você surfou com até 8 meses, é isso? Surfei De até, gestação. Gente. até 8 meses. Trabalhei, né? Fiz o projeto muito grávida. Empurrava as meninas. E isso foi até um aspecto muito legal dessa parte da minha vida, porque você muda muito, né? O centro de gravidade, muda o peso, muda tudo. E, como eu falei, né? Eu comecei a surfar, eu tinha 3 anos, então... não tinha muito essa parte da dificuldade física, sabe? Que hoje, como eu trabalho com esse projeto que eu ensino também muitas mulheres a surfar, ensino muito sobre o mar e sobre movimentos e trago muitas coisas, foi muito interessante para mim surfar grávida, porque eu pude experimentar muitas dificuldades do meu corpo que eu nunca tinha experimentado. Porque eu sempre fui atleta, então aquilo para mim era muito natural. Então Tipo eu tinha o quê? que...
Assim, por exemplo, como é que eu faço? Eu não tenho força para remar. Eu falava, como você não tem força para remar? Você tem força para remar. Você tem 2 braços, tem 2 pernas, sei lá, fecha a perna, contrai o abdômen, vamos lá, braçada, tal. Então, Então, a barriga ali, não. então, aí eu tive que ir me moldando conforme a minha barriga foi crescendo. Eu fui ganhando peso, eu fui ficando com um corpo muito diferente do que eu sempre tive. Porque eu sempre fui magrinha, sempre treinei muito. Eu fui atleta a vida toda e eu treinava muito. Então, eu tinha um corpo já com memória, né? Física e também muita memória de um corpo de surfista. Então, você... Até eu vou usar uma palavra da Ana Catarina. Quando você pratica muito esporte na água, você ganha, né, essa aquacidade. Então, eu tinha muita facilidade de me movimentar na água, porque eu aprendi tudo ali, né, desde muito pequena. Então, assim, o peso da barriga e esse centro de gravidade, eu entender que tem pessoas que não é tão fácil quanto vai para mim. Então, a gravidez também me trouxe esse aspecto físico que eu nunca tinha experimentado. Na hora de fazer a passada, né, da perna de trás para frente, cara, tinha uma barriga ali, tinha um braço que não suportava mais o peso do meu corpo. Eu falava, meu, barriga no meio do caminho. não vou conseguir passar a perna para frente. Aí Mas a tem remar... medo de tomar caldo com a barriga? Nossa, mas eu tomava muito caldo, assim, muito. Mas é isso, né? Na água, um ambiente e até um aspecto legal de falar é que, assim, eu surfei até 8 meses grávida, acompanhada, né, pelos meus médicos. E quando eu fiquei grávida, a primeira pessoa que eu liguei foi pro meu médico, Doc, que é meu médico desde os 12 anos, da Mar Azul, inclusive, que é, né, meu médico do esporte. Falei, cara, tô grávida. Eu vou ter que parar de surfar. E agora, então, minha preocupação maior, assim, era tipo, ok, tô grávida, parou tudo, acabou. Acabou tudo que eu faço. Ele falou, oi? De jeito nenhum. Não acabou nada. Eu falei, eu posso surfar? Ele falou, você pode, não, você deve. É o momento mais especial da sua vida. É um momento, assim, que de maior transformação. E você vai parar de fazer o que você mais ama. Não faz sentido. Não teve nenhuma recomendação, tipo, tantos meses não pode, no final não pode? Ele falou... No meu caso, nenhuma, porque ele falou, no meu caso, eu era surfista profissional. Então, assim, não era uma coisa que eu ia aprender a fazer grávida, que aí sim não é recomendado. Ele falou, agora, lógico, não ia surfar. Fui mudando de prancha, surfava mais na beirinha, procurava mares mais tranquilos. Então, eu fui me encaixando e me conectando com uma nova fase da minha vida, mas eu consegui surfar, nossa, quase até 9 meses. E aí, depois que eu não conseguia mais ficar em pé na prancha, eu lembro do dia que eu estava surfando, falei, não dá mais. Aí eu respeitou. Aí eu respeitei, porque realmente eu senti que não estava legal, já não estava legal. Falei, não, então acabou. Aí eu deixei a prancha e comecei a nadar. Até um dia antes da minha filha nascer, eu estava em São Conrado nadando. Adoro, muito E aquática. ela tá buscando o mar, assim? Como que é a Cara, relação dela com o mar? A Clarinha, ela tem uma relação de barriga, né, no mar. Então, eu acho que ela se sente... É muito familiar para ela, né? Como ela surfou muito na minha barriga. E, assim, né? Ela tá envolvida com esse universo desde a barriga. E também me vendo, né? Surfar, me vendo trabalhar com isso. Quando eu vou pro cultura, ela fala, mãe, você vai viajar com as meninas. Ela fala, eu queria ir com você viajar. Aí eu falo, filha, né, daqui a pouco você vai com a mamãe. Aí ela fala, mamãe, essa prancha aqui é a minha. Ela escolhe, a gente, né, muita prancha em casa, ela escolhe, essa é a minha. Mamãe, hoje eu quero surfar. Eu tento não criar aquela grande expectativa e não fazer aquela coisa, né, de tipo, chegou na praia, vamos surfar, não. Eu fico um pouco receosa de tipo, eu quero muito que ela se sinta segura no mar. Sim. Pra mim assim, isso ela não vai ter escolha. A vida dela vai ser na praia. O estilo de vida dela, da minha família é esse, do meu marido. É isso que eu quero trazer pra vida dela até... Continuar a herança, né? Exatamente. Então, eu acho isso importante pra vida dela, principalmente nos dias de hoje, que a gente tá muito conectado à internet, Total. muita tela, muita coisa. Então, o que eu puder trazer desse universo pra ela, que é muito meu e que veio do meu pai, eu quero passar isso adiante. E não importa se vai ser com prancha, se vai ser sem prancha, o que ela vai fazer é uma decisão dela. Mas ela vai ter uma vida na natureza. Ela já surfou até em piscina de onda, More. Eu nunca fui, a Clarinha já foi. Que demais. E aí ingressei nesse novo universo, como eu entrei de cabeça, surfei as maiores ondas do mundo. Fui para Mavericks, fui para Jaws, fui para Waimea.
Fui para Nazaré, eu surfei as maiores ondas do mundo Nazaré nessa eu minha conheço. trajetória. Nazaré ficou famoso pela Maia Gabeira, principalmente, né, recordista do Guinness Book. Maia, uma grande referência para o mundo, né, de capacidade e coragem. E, enfim, e aí entraram os perrengues maiores na minha vida, porque realmente, por mais preparado que você esteja, você está mais suscetível, né, Pô, tamanho das Ok. ondas, Né? gente. e aí eu tive um perrengue grande em Jaws, que é uma onda no Havaí. A entrada é pelas pedras, a saída é pelas pedras. Você surfa com uma prancha muito grande, então a prancha é pesada. Aí você tem o colete de proteção, que é um colete inflável, que você coloca cartuchos de oxigênio. E aí, quando você toma o caldo, você puxa. É um universo à parte. Mas aí eu passei um perrengue na entrada, passei perrengue durante e passei perrengue na saída. Tudo Então, no mesmo... no mesmo dia, no mesmo mar. Então, quando você pensa, né... Na entrada foi, tipo, se machucando? Na entrada eu entrei ali pelas pedras, é uma entrada bem complicada, né? E não consegui passar o shore break, né? Que é aquela parte das ondas enormes, Meu quebrando pai ali nas celestial. pedras. Aí tive que abandonar minha prancha, tirei o leste. Cara, o jet ski veio me resgatar, o jet ski virou. E... Meu Deus, ainda jet ski virou. Meu pai. E aí, mas aí conseguiu pegar uma onda? Você foi, pegou a Não, prancha? então, aí essa é a entrada, né? Foi a entrada. Depois disso, ela começou a repensar Como se é ela que queria é, mãe? mesmo. O divisor de águas. Aí, beleza, minha prancha partiu em 3 pedaços. Ah, tá. E aí fui pro outside, peguei a prancha do meu treinador na época, que era o Danilo Couto. Só que, eu sou uma pessoa de 50 quilos, ele é um cara de Ele quase ficou sem 100. prancha lá no outside. Ele já tinha surfado, era a minha vez. Entendi. Então ele tava ali pro suporte só. E ele falou, vai na minha prancha. Só que assim, você sabe, sua prancha é sua prancha. Ainda mais em um mar, assim, que, cara, Desafiador. qualquer detalhe faz a diferença. E eu tava com aquela prancha, já treinando 2 temporadas seguidas, enfim. Mas já tava ali, cara, já tinha passado o maior perrengue pra entrar. Falei, vou. Fui, achei que não pudesse acontecer nada pior. E tem 2 posicionamentos nessa onda. Tem o posicionamento para a direita, que é a onda principal, só que ela termina em um canal profundo. Então, quando ela termina, a zona, digamos que mais tranquila é no canal. É onde você consegue ser resgatado, é onde a onda termina um canal profundo. Para a esquerda, ela não tem canal. Só que eu sou de frente para a esquerda, eu sou goof Você footer. escolheu pra esquerda, Eu surfo com o Cláudia. pé direito na frente. Então, eu surfo de você frente para a esquerda. Calma. Você sai de um... É isso. O que você tá falando é sair de um lado e pro outro. E aí, por exemplo, eu optei por surfar à esquerda. E que é a onda que eu surfo de frente. É bem técnico, eu sei que é bem técnico o que eu tô falando. A posição tem que ficar você de frente pra onda ou pra praia? Aqui é a onda. De frente pra onda. Você de frente pra Você onda. de frente pra onda. Elas são a praia, isso é a onda. Eu sou igual a Claudinha, eu sou goof, então eu vou de frente pra onda. Ah, tá. E aí o pé direito dela tá na meu frente, pé tá direito vendo? pra frente. Se você é regular, é o outro pé na frente. Aí você é de frente pra direita. Então, assim, teoricamente, pra mim, era mais fácil eu surfar uma onda gigante de frente pra onda do que de costas. Apesar da onda pra esquerda ter esse detalhe de não ter o canal e realmente ser mais perigoso. Né? Na hora do resgate, se acontecer algum imprevisto, você realmente está numa situação muito desafiadora. Enfim, me posicionei pra esquerda. Cara, veio uma série muito maior do que estava vindo, varreu todo mundo, só que eu estava posicionada para a esquerda, onde não tem canal, então você não tem fuga. E aí eu não peguei a onda, ela me pegou. Tomei 4 ondas na cabeça de mais de 20 pés. E aí foi aquela coisa, né? Aquela hora que você chama a mãe, você fala, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Eu não acredito que isso vai acontecer. Mas, tipo assim, você Aí você se prepara, Lá né? embaixo, na vai e máquina fica de ali na lavar. água. Aí vai, né? Você tem algumas técnicas para aplicar. Graças a Deus, fiquei bem calma. Uma situação muito crítica. Mas fiquei esperando a onda chegar mais perto de mim. Fiquei fazendo minha respiração ali, que você treina muito isso, né? Na 1001, 1002 é essa? Não. Adorei! Essa você vai ter que me ensinar. A Cléia falou 1001, 1002. Só que ela... contando A gente faz uma oxigenação, né? Pra você encher bastante ar pros pulmões, porque você vai ficar muito tempo embaixo d'água. E aí fiquei respirando, aí oxigenando. E aí fui, né?
para baixo d'água e fiquei muito tempo embaixo d'água. Meu colete, a primeira puxada não funcionou. Então, também, né, você corre esses riscos, né? O meu equipamento não funcionou. Fiquei 2 ondas seguidas embaixo d'água, não subi. Então, aí na segunda puxada ele funcionou. E aí, quando eu consegui emergir para a superfície, deu tempo de eu dar uma respirada e outra onda me pegou. E isso tudo tá gravado, porque a gente estava fazendo um documentário na época pro canal Off. E o jet ski depois, né? Eu sobrevivi, tô aqui. Depois eu vi que o que aconteceu, o jet estava o tempo inteiro me rondando para me resgatar. Só que eu não subi. E aí, ele tava te vendo? O jet então, ele via a prancha, né? Porque o leste no seu pé, então eu estava debaixo d'água e minha prancha estava aqui na superfície, né? E eu embaixo, eu não subia. E aí ele rodando ali para me resgatar. E na 4ª onda, eu já estava assim, quase tendo teto preto, vi estrelinha. Falei, vou apagar. E aí consegui respirar, vi o jet vindo, aí eu subi no sled, consegui puxar a prancha, porque é uma prancha muito grande, muito pesada, consegui sair da zona de arrebentação, deu tudo certo, consegui respirar, voltei ainda para outside, que eu acho que eu tava meio... Meu Deus do céu. Aí, para sair, eu tive que sair pelas pedras, que a saída é terrível. Aí, ainda saí embolando nas pedras, quebrei a prancha do Danilo inteira. Mas isso é porque a sua cabeça é meio assim, tipo assim, não, eu tenho que conseguir. Eu já tava... então, mas aí tem uma hora que você já não respeita mais esse seu limite, sua intuição. Na minha entrada, a minha intuição falou, não vai. E a minha perna chegou a falsear na hora que eu fui, porque eu tava aquele body language ali, assim, cara, não. E ele tava assim, gritando, vem! E aqui, ó, aquela vozinha, não vai, não é a hora, não vai. Falou disso ontem, não vai. Que rola isso misteriosamente. Tem dias que você não tem que ir, você sente que você não tem que ir, né? E aí, cara, até, assim, isso é uma coisa que eu guardo pra sempre. Foi uma experiência que foi muito marcante na minha vida, mas foi muito importante, foi muito boa. No final, né, a gente tem que levar as coisas boas de todos os perrengues, mas me respeitar e entender também o meu limite, minha intuição. Isso, pra mim, é muito nítido no mar, assim. Nosso corpo fala com a gente o tempo todo e a gente ignora. Aí nessa foi um perrenguezão, mas assim, sobrevivi, foi bom e também me mostrou que eu realmente estava preparada para aquilo. É isso que eu ia falar, o tava preparo preparada. é fundamental, né? Ter todo o trabalho, né, da respiração, de se manter calma, porque se você desespera, se você não está preparado e se desespera... Se eu não tivesse não é só sobre coragem, né? Não é só sobre coragem e respeitar os limites, é se preparar, ter todo um suporte. Eu estava muito preparada. E você ainda tinha uma coisa a mais, né? A pressão de estar gravando um documentário. É verdade. Né? Tenho que entrar, né? Senão a diária tá perdida aqui. Eu sei como é que é. Senão não vão mais investir em mim.